Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é João Inácio Soares, novamente, coordenador e diretor da Inácio Health. E no nosso episódio de hoje, do nosso podcast, eu venho trazer a vocês algumas informações sobre alguns exames específicos, exames rotineiros de sangue que fazemos e que muitas vezes nós não sabemos o que aquelas siglas, aquelas letras denominadas ali no exame significam. Hoje eu vim apresentar, informar vocês mais especificamente sobre alguns exames relacionados à glândula tireoide. Então, pessoal, geralmente quando você deve fazer o seu check-up, quando você solicita ou quando o médico passa um check-up para você, ou quando você tem alguns sintomas específicos, você pode se deparar com algumas siglas nas suas requisições ou nos seus resultados dos exames, que são equivalentes a letras como TSH ou TSH ultrassensível, T4 ou T4 livre, T3 ou T3 livre. Todas essas siglas, todas essas nomenclaturas, elas são remetentes a amostras, a análises de hormônios. Hormônios esses que têm total relação, direta relação com a tireoide. Vou explicar mais especificamente o que é cada um deles. Quando você chega no consultório médico com, vamos dizer assim, com sintomas de febre, sintomas febris, quando você tem uma irritação, uma ansiedade, uma agitação, uma inquietação, quando você está perdendo muito peso, quando você tem tremores, palpitações, quando você perde cabelo, quando suas unhas estão fracas, os médicos podem solicitar esses exames, porque ele pode desconfiar de hipertiroidismo. Hipertiroidismo é a intensificação do trabalho da glândula tireoide. A glândula tireoide ela é responsável por, vamos dizer que, liberar nas nossas vias sanguíneas dois hormônios que eles praticamente são responsáveis por modulação de todo o trabalho da maioria das células do nosso corpo. São os hormônios T3 e T4. Mas antes desses hormônios, existe uma glândula acima da tireoide, mais o nosso cérebro, que se chama hipófise. É uma das principais glândulas do nosso corpo. E o que a hipófise faz? A hipófise produz um hormônio chamado TSH. Esse hormônio TSH é um hormônio que tem como função a regulação do trabalho da tireoide. Então, se ela regula o trabalho da tireoide, ela é responsável por deixar os níveis de T4 e T3 equivalentes, equilibrados na nossa corrente sanguínea e dentro da própria glândula tireoide. Quando você chega no médico com aquelas queixas e ele desconfia de hipertiroidismo ou hipotiroidismo, que é o contrário de hipertiroidismo, no hipertiroidismo nós vamos ter um trabalho mais intensificado. No hipotiroidismo nós não vamos ter um trabalho tão intensificado, por sinal vai ser um trabalho mais lento, um trabalho mais demoroso de ser feito. O médico ele pode requisitar. Primeiramente, ele vai requisitar TSH, ultrassensível. Esse TSH, ele vai mostrar, ele vai identificar, ele vai analisar se a sua hipófise está produzindo o TSH, o próprio hormônio dito, em níveis adequados para que esse possa fazer a estimulação da tireoide. Porque o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, ele nem sempre tem a causa na própria tireoide, mas pode ser sim uma etiologia, ou seja, uma causa antecessora, como a deficiência de produção de TSH. Porém, quando o seu TSH, lá na sua folha, você recebeu o exame ou recebeu um PDF no celular e vê que seu TSH está normal,
o doutor, o seu médico, o seu clínico geral, o seu endocrinologista, ele pode estar solicitando um T4 livre, um estudo do T4 livre e do T3 livre. Como eu já falei, são hormônios que são produzidos pela tireoide. Vale ressaltar que a tireoide produz 80% mais T4 livre do que o T3 livre. Uma das principais causas do hipertireoidismo é relatada mais como uma doença rara e endócrina, chamada doença de Graves. A doença de Graves é uma doença autoimune, ou seja, o corpo ele produz células de defesa programadas para atacar as células da glândula tireoide. A glândula, nesse ataque, ela é forçada a se defender. E se defender é uma espécie de trabalho. Como eu falei lá no início, a glândula ela vai intensificar o seu trabalho. Ela intensifica seu trabalho, elevando os seus níveis de secreção de hormônio na via sanguínea, podendo causar o hipertireoidismo. Mas essa não é a única etiologia. O hipertireoidismo também pode ser causado pela falta de iodo na alimentação ou também pelo excesso de iodo na alimentação. A glândula tireoide é uma glândula que necessita da absorção via alimentar de moléculas negativas de iodo, para que assim esse iodo possa se formar, a glândula possa fazer a fabricação de T4 e T3 livres, que são hormônios de composição de aminoácidos, carboidratos, proteína e iodo. Outra causa também de hipertireoidismo é relacionada ao consumo de medicamentos e alguns tumores também. Nódulos na glândula pode ser um princípio de ativação anormal que pode levar ao hipertireoidismo e à funcionalidade excessiva da glândula em um todo como si. Já ao contrário, o hipotireoidismo ele pode causar fatores reais de risco, até um pouco mais intensos que o hipertireoidismo. Não sendo medidas de comparação, os dois sim podem levar à morte se não tratados, mas o hipotireoidismo chama atenção por levar à obesidade mórbida e também por fazer uma cascata de fatores negativos para o corpo devido à não ativação ou ao não equilíbrio do trabalho celular de vários sistemas e órgãos do corpo de nível natural que se poderia ser encontrado em uma pessoa saudável. O hipotireoidismo ele também é responsável por uma falta de desenvolvimento cognitivo, físico e vamos dizer até que social, se eu posso colocar esse termo, posso sim, social, em crianças e adolescentes devido à baixa fabricação, a baixa produção e a baixa manutenção desses hormônios tão essenciais para o desenvolvimento celular de todo o organismo como um todo, a segregação, vamos dizer assim, a distribuição desses hormônios no corpo. O tratamento, tanto para o hipertireoidismo, ele é feito através de medicamentos, mas também pode ser reforçado com alimentação. Existem sim alimentos que nós consumimos que têm uma ação mais inflamatória no nosso corpo e que pode ajudar a piorar qualquer uma das duas situações. Existem tratamentos que são anti-inflamatórios. Os alimentos que são anti-inflamatórios. E quais são esses alimentos? Então, todos os alimentos de origem industrializada que possuem conservantes e que vão desempenhar ao corpo a excreção de mais radicais livres, eles são totalmente inflamatórios. Alimentos como a carne vermelha, o leite principalmente, bissaturados, polissaturados, carboidratos, muitíssimos carboidratos e o sódio também, eles são fatores que são alimentos que fazem uma fatoração de elevação de pH da corrente sanguínea. E toda a efetivação de aumento de pH na corrente sanguínea, ele vai como que auxiliar na intensificação da inflamação. Em contraste, nós vamos ter folhas verdes, chá verdes, frutas vermelhas principalmente, como o morango, como a uva, como a amora, frutas como a laranja, a tangerina e o limão. Eles ajudam a não diminuir o pH, mas ajudam a manter o equilíbrio estático, homeostático do sangue
corrente pelo nosso corpo que ajuda na manutenção de todas as, vamos dizer, funcionalidades, incluindo os fatores de inflamação, de agressão e defesa do nosso corpo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da Inácios Health. E lembre-se de averiguar o seu exame de sangue quando suas amostras estiverem prontas, quando você tiver com papel ou com o celular em mão, se receber por e-mail. Lembre-se dos nomes TSH ultrassensível, T4 livre e T3 livre. O TSH vai dizer a relação de, vamos dizer assim, a capacidade do cérebro, da hipófise, de acordar a sua tireoide. E se os T4 e T3 estiverem em bons níveis, é sinal que o TSH também vai se encontrar em um bom nível. Mas caso haja alteração, é recomendado você levar para o seu médico, seu clínico geral, e ele vai lhe dar um diagnóstico melhor, porque cada laboratório químico, cada laboratório de análise tem valores e medidas diferentes. E é muito difícil encontrar na literatura científica hoje em dia padrões normativos. Na maioria dos estudos acadêmicos, do que se é passado nas faculdades para os alunos, se dão um nível de TSH entre 0,3 e 4,3. Se seus valores nos resultados dos exames estiverem entre esses, é possivelmente considerável que o clínico geral vai te dar um aval em que o teu TSH esteja normal. Já para o T4, um nível de 0,5 a 1,2 também pode sim ser considerado normal, mas isso não vai apenas da avaliação profissional do clínico geral ou do médico, da capacidade de análise e dos números, fatores de análise que cada laboratório dá para a maneira como é feita a análise. Para um resumão, caso você encontre nas suas amostras, nas suas análises, um TSH alto e um T4 livre ou um T4 completo total baixo, provavelmente você está apto a ter hipotiroidismo. Mas quando você tem também um TSH alto com um T4 livre ou um T4 completo de nível normal, você também pode estar, vamos dizer, compensado a ter um hipotiroidismo subclínico. O que é esse hipotiroidismo subclínico? É a conversão da sua glândula tireoide em redução da função, ou seja, você ainda não está com hipotiroidismo, sua glândula é como se ela estivesse ficando cansada. Porém, quando você tem um TSH, lembra lá, TSH produzido pela hipófise, quando você tem um TSH baixo e um T4 livre alto, provavelmente você está aí desenvolvendo também, sua glândula está começando a trabalhar demais. Provavelmente você pode estar desenvolvendo um hipertiroidismo subclínico, ao contrário do que é o hipotiroidismo subclínico. O um lá está cansado, esse aqui já está começando a trabalhar demais. E quando você também tem um TSH baixo e um T4 livre, ou um T4 completo muito alto, provavelmente você está desenvolvendo ou começando a desenvolver o hipertiroidismo. Lembrem-se dessas siglas: TSH ultrassensível, T4 livre e T3 livre. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar possivelmente não, certeza que eu vou estar aqui futuramente com mais assuntos como esse, que eu acho de extrema importância. Muitas pessoas ainda olham para os seus exames e pensam que conseguem analisá-los sozinhos, mas não é bem assim, e ficam perdidos, né, sem saber o que aquilo ali significa, criam ansiedade para espera, para mostrar pro doutor, aí não querem pegar o papel, ficam com medo e daquele negócio todo de pensar que eu estou doente. Esse áudio aqui não serve para você fazer um diagnóstico em si mesmo, jamais. O diagnóstico deve ser feito pelo clínico geral, pelo endocrinologista ou por um profissional de saúde com qualificação para fazer isso. Mas esse vídeo aqui tem a serventia de não te deixar tão perdido assim, para você já chegar no clínico, já chegar na sua clínica, no seu UBS, no seu hospital, um pouco mais informado de qual sua real condição de saúde. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, abração!